Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje nós vamos continuar o projeto da semana passada fazendo a simulação do nosso circuito, que é um pequeno sistema térmico. Tudo isso depois da vinheta. Então nós vamos conversar um pouco sobre simulação enquanto eu deixo rodando no fundo a minha implementação. Só salientando que essa simulação eu fiz no software gratuito e muito simplório do Faustad. Eu até estou prevendo que algumas pessoas vão falar: mas o software do Faustad é só um tipo de brinquedo, não é um software de simulação sério. E eu te respondo, é verdade, não é um software de simulação sério. Porém, por enquanto, eu não conheço nenhum software de simulação gratuito e que esteja disponível para Linux. Se você conhece, me ajude e deixe um comentário. Mas de qualquer forma, para o que vamos fazer hoje, o software do Faustad será suficiente. E por que nós vamos simular? Porque projetos grandes, muitas vezes, compensam nós trabalharmos primeiro na simulação antes de montarmos os primeiros protótipos. Por quê? Em parte porque os protótipos podem ser muito custosos, tanto na parte de tempo para montá-los, quanto na parte de custo de materiais. Poderíamos argumentar que este não é o caso do nosso projeto em questão, visto que ele é um circuito muito simples. Porém, algumas boas práticas de projeto nós devemos desenvolver antes de trabalharmos no nosso primeiro projeto grande. Então nós vamos simular este circuito e tentar avaliar seus pontos positivos e negativos antes de fazermos a montagem do primeiro protótipo. Como eu falei antes e vocês já devem estar colocando nos comentários, o simulador do Faustad é muito simples, sendo até simplório, mas com algumas adaptações técnicas nós vamos conseguir simular neste circuito inclusive a parte térmica, ou seja, nós vamos poder avaliar a temperatura em que os dissipadores de calor, os encapsulamentos dos componentes e as junções dentro desses encapsulamentos vão chegar. Então aqui está o circuito que eu montei no simulador. Ele é composto de 5 partes. 2 delas são cópias idênticas, que são o aquecedor 1 e o aquecedor 2. Essas 2 partes modelam desde a saída do pino PWM, que passa por um optoacoplador, até o transistor de aquecimento. Os valores dos resistores são os mesmos atribuídos no último vídeo, com exceção daqueles 2 resistores que estão nos coletores dos últimos transistores, que têm valor de 100 miliohms. Esses 2 resistores eles não existem no circuito, eles foram colocados ali apenas para que pudéssemos medir a corrente que está passando pelos coletores. Um outro detalhe importante é que eu incluí um transistor adicional em cada um dos circuitos de aquecedor. Por quê? Porque caso esse transistor não estivesse aqui, tal como no projeto do vídeo passado, a lógica desse pino estaria invertida. Ou seja, quando o pino está desligado no Arduino, nós teríamos o sistema aquecendo, e quando o pino estivesse ligado, nós teríamos o sistema de aquecimento desligado, ou seja, resfriando. E isso é um problema porque não seria só inverter na lógica? Em princípio eu pensei que sim, mas me dei conta de um problema. Como essas 2 fontes de alimentação são separadas, uma delas sendo 5 volts do USB que alimenta o Arduino e a outra fonte, uma fonte de 12 volts, caso eu conectasse a fonte de 12 volts com o Arduino desligado do computador, o sistema iria entrar em aquecimento. E esse comportamento é indesejado. Então eu coloquei mais uma etapa de transistores que na verdade tem como propósito inverter novamente a lógica. Então 2 inversões em sequência levam à lógica direta. A terceira parte, chamada de ventilador,
modela o nosso ventilador de 12 volts. Aqui novamente tem a inclusão de um transistor adicional para inverter a lógica uma segunda vez, e como o inscrito Paulino comentou, tem a inclusão de um diodo em antiparalelo com a carga, que tem por objetivo proteger o transistor de acionamento, dada a característica indutiva da carga. Essas partes que eu acabei de comentar, elas são bem diretas e são basicamente aquilo que nós tratamos no vídeo anterior, com algumas pequenas melhorias. Agora nós temos duas partes que são novas. A primeira dela é esta caixa nomeada de simulação térmica. Apesar desta caixa conter componentes elétricos, como fontes de corrente, resistores e fontes de tensão, essa parte modela o circuito térmico associado ao nosso sistema. Como assim? Para fazer a modelagem térmica, nós substituímos as potências por uma fonte de corrente, as resistências térmicas por resistências elétricas e as temperaturas são representadas pela tensão. Então, o que isso quer dizer? Aqui nós temos uma fonte de corrente que é composta pelo produto dessa corrente aqui por essa tensão. Ou seja, nós temos uma fonte de corrente que é dada pela potência dissipada por este último transistor aqui. Essa potência, ela encontra 3 resistências térmicas até chegar na temperatura ambiente. Que resistências térmicas são essas? São a resistência térmica da junção do transistor para o seu encapsulamento, então uma resistência da junção para o encapsulamento. Nós temos uma outra resistência térmica que é dada do encapsulamento para o dissipador de calor, o heatsink, e nós temos uma terceira e última resistência térmica que é do dissipador de calor para o ambiente. Como no nosso dissipador de calor, que é essa resistência térmica aqui, estão montados 2 transistores, então a potência dos dois influenciam nessa temperatura aqui. Essa temperatura no dissipador de calor, ela é medida pelo nosso circuito integrado LM35, que está modelado nesta última caixa chamada de sensor de temperatura. Este circuito integrado ele tem uma sensibilidade de 10 mV para cada grau Celsius. Então, ele é, de certa forma, uma fonte de tensão dependente da temperatura e que passa por uma impedância de saída, dada pelo datasheet por 0,1 ohm. Insere com a saída desse componente, antes de chegar no pino de leitura analógica do Arduino, nós vamos montar um filtro anti-aliasing, cuja frequência de corte estará na casa dos 6 Hz, se eu não estou enganado, foi esse projeto, e a frequência de corte é dada por 1/2πRC. Então é só fazer esse cálculo para 1K e 22 microfarads e ver a frequência de corte que foi projetada. Então nós estamos agora não no nosso Canvas, mas no simulador de fato. Como a maior preocupação é relacionada às potências, correntes e tensões máximas, nós vamos começar a nossa análise do circuito no pior caso, que é quando tudo está acionado. Então nós vamos colocar o ciclo ativo de 100% nos 3 pinos do Arduino, que estão representados por essas fontes de pulso. O que isso vai acarretar? Os transistores de saída estão dissipando uma potência que é aproximadamente 1 watt, tal como nós comentamos no último vídeo. A vantagem do simulador é que eu posso instantaneamente conferir as tensões e correntes em todas as outras partes do circuito. Então, neste transistor BC337 que compõe o par Darlington, eu tenho 80 mW com uma corrente de base na casa dos 150 microamperes e a corrente no coletor na casa dos 15 miliamperes. Então eu sei que não estou excedendo nada dos máximos deste transistor. Além disso, a corrente que passa pelo optoacoplador está na casa dos 11 miliamperes, que também está dentro dos seus limites.
A segunda parte do circuito, chamada de aquecedor 2, é uma réplica idêntica da primeira parte, então nós não precisamos repetir a análise. Agora, se nós olharmos a simulação térmica, nós vamos poder estimar a temperatura de junção que estes transistores vão chegar, claro, considerando estes valores de resistência térmica. No caso, eu coloquei a temperatura ambiente como sendo 25 graus, que estão representadas por estes 25 volts. Assim, a junção dos transistores chegará numa temperatura de aproximadamente 50 graus. Lembrando que a junção de dispositivos semicondutores normalmente trabalham até uma temperatura máxima de 120 graus, ou seja, nós estamos bem dentro dos limites. Já o nosso dissipador de calor, ele vai aquecer cerca de 20 graus acima da temperatura ambiente. Eu estava pensando se este valor é muito pequeno, subir só 20 graus, mas eu acho que está adequado. Seguindo com a nossa análise, agora a gente olha a parte do sensor de temperatura. Uma coisa que me preocupou no começo é que, como a sensibilidade desse sensor é 10 mV por grau e a nossa resolução do Arduino é, no caso, 10 bits para 5 volts, então nós temos uma resolução de aproximadamente 5 mV, se eu não estou enganado, nós temos uma resolução que se traduz em meio grau. E eu achei que o salto de meio grau, essa resolução de meio grau, poderia ser um pouco grosseira para o nosso projeto. Mas para fugirmos disso, nós teríamos que implementar aqui um amplificador operacional para amplificar o sinal do sensor de temperatura, e eu achei que isso poderia complicar demais o projeto. Então, pelo menos no protótipo inicial, nós vamos seguir com essa implementação. Já a última parte do circuito consiste no ventilador. Ele é um ventilador pequeno alimentado com 12 volts e está sendo acionado por um transistor que no caso será um BC337. E aqui está conduzindo uma corrente de 100 mA com uma potência menor que 100 mW. Então tudo dentro dos limites máximos. Agora nós vamos fazer a análise para um ciclo ativo zero, simplesmente para garantir que tudo está correto. Então, no caso dos pinos PWM do microcontrolador estarem desligados, nós temos uma potência de 0 watts nos transistores de aquecimento, que era o que nós esperávamos. Este transistor aqui está bypassando a corrente para o terra, mas a corrente é de 100 mA, gerando uma potência de 16 mW, então tudo dentro das especificações do transistor BC337. E este aqui, idem, 16 mW, aproximadamente 100 mA de coletor, tudo certo. Neste caso, a temperatura do dissipador ela vai tender à temperatura ambiente. É claro que tem uma inércia térmica que não está modelada aqui, mas tudo bem, porque a nossa intenção não é simular a dinâmica em si, mas ter uma ideia dos valores finais. Para o circuito, eu vou montar um sensor de temperatura fora da parte térmica para medir a temperatura ambiente. Porque tudo que nós fazemos em sistemas térmicos é avaliado como a diferença de temperatura em relação ao ambiente. Porque se eu quisesse a temperatura ambiente, eu simplesmente não fazia nada e esperava o meu sistema chegar em equilíbrio térmico. O nosso vídeo de hoje era isso. Eu gostaria de agradecer a todo mundo que deu comentários e fez sugestões para aprimorar o nosso circuito, que é um projeto do canal. As próximas etapas serão fazer o desenho do esquemático e da placa utilizando o KiCad. Se você conhece um site ou lugar onde eu posso baixar as bibliotecas de componentes, como por exemplo o Arduino para KiCad, deixa um comentário que isso vai me ajudar muito. De resto, curta o vídeo se você gostou, se inscreva no canal para dar uma força e nós nos vemos na semana que vem.